Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui tudo juntinho. Por quê, tio Joe? Tô muito frio. Vocês estão com frio aí? Tô muito frio. Muito. Hoje nós comemoramos o aniversário do Júlio. Ele fez 7 aninhos. Graças a Deus está bem, com saúde. Muito bem. Né? E aí hoje nós vamos contar outra historinha pra vocês. Nós vamos falar um pouquinho de Abraão, tá bom? E antes da gente começar a nossa história, o que a gente precisa fazer? Orar! Nós vamos orar pro Papai do Céu, certo? Todo mundo fechando o olhinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por tudo que nos preparou, pelo alimento, pelo nosso serviço, pelo estudo das crianças, tanto nosso, da nossa família, quanto dos que estão nos assistindo. Senhor, pedimos que nos guarde, que nos ajude, Senhor, a enfrentar esses dias difíceis, enfrentar esses dias de frio, nos dê sabedoria e nos ajude a entender a sua palavra, Senhor. Nos ajude no que for necessário para fazer a sua vontade. Obrigada por tudo. Amém. Amém! Vamos começar? Vamos lá! Hoje nós vamos ler sobre Deus chama Abraão. Tá em Gênesis capítulo 12, certo? Vou ler. Abraão já apareceu nas outras histórias ou é a primeira vez que ele aparece? Abraão já apareceu, papai? Não, é a primeira vez que ele vai Primeira aparecer. vez. Então nós Vamos estamos lá. conhecendo uma nova pessoa da Bíblia. E se está na Bíblia, essa pessoa é importante. É Isso verdade. mesmo. O último foi Noé. Vocês lembram a história de Noé? A aliança, qual que é a aliança de Deus com Noé? O arco-íris! Com a humanidade inteira. Isso, Foi muito isso bom. mesmo. A tia Paulinha não pôde estar, mas hoje ela tá aqui com a gente. Isso. Então o título é Deus chama Abraão. Havia um homem chamado Abraão que morava em uma cidade com a família e seus parentes. Ele era descendente de Noé, que foi quem vocês falaram, certo? Abraão amava muito a Deus. Quem ama a Deus aqui? Eu amo. Tá bom. Enquanto muitos vizinhos adoravam outros deuses, ele continuava firme em sua fé no Deus verdadeiro. Certo dia, Deus falou com ele: Abraão, pegue a sua mulher e seu sobrinho Ló e os seus bens e saia desta terra. Vou levar vocês para uma nova terra. O nome do lugar é Canaã. Alguém já ouviu falar de Canaã? Não, mas Deus Mas falou... calma, vamos continuar. Acho que então significa que Deus só tá dando terras melhores a cada um que acredita nele? É isso? É? Vamos continuar. Eu vou abençoar e dar essa nova terra a você. E ela será sua e de sua família e de seus descendentes para sempre. Olha que bonito. Nossa! Caramba! Que legal, né? Então significa que dele a terra será dele e ele cuidará dela, mas quando ele tiver os filhos dele, a terra, ele vai passar a terra para os filhos dele terem a mesma responsabilidade que ele vai ter, né? É bem provável, né? Que nem a gente, né? Eles trabalham com uma coisa. Se a gente quiser, a gente pode trabalhar nessa coisa junto com eles. Isso mesmo, verdade. É a linhagem dos pais para os filhos, né? Vamos lá. E como o Senhor Deus havia ordenado, assim Abraão fez em total confiança e obediência a Deus. Muitos perigos e dificuldades surgiram durante a viagem. Muitas coisas eles teriam que deixar para trás, já que o caminho era longo. Mesmo assim, Abraão confiou em Deus, pegou seus pertences, empregados, carregou mulas e camelos e partiu em direção a Canaã. Os empregados de hoje em dia são que nem os de antigamente? Eu acho que não, Eu acho devia que ter uma não. diferença, né? Eu acho que os empregados de deve ser. antigamente eram como se fossem escravos. E eles isso? moravam com os patrões, né? É verdade. Porque eles ele não podiam mudou sair. de cidade e foi para outra. E os empregados foram com ele. Eram os servos, né, que ajudavam nas tarefas de casa. Vocês ajudam nas tarefas de casa? A
temos que ajuda de ajudar. vez em Já quando. ajudaram mais, mas ele tá frio, eles estão meio preguiçosos. Coisa mínima. Ó, vou Tá continuar. gostosinho ficar debaixo do cobertor, fazer o quê, né? Eu deito na cama, me cubro, aí não dá pra levantar mais. Vamos continuar aqui com a história de Abraão. O título agora é Abraão deixa Ló escolher a terra. Tá em Gênesis 13. Abraão, sua esposa Sarai, Ló e todos os seus vários empregados viajaram muito até chegar à terra de Canaã. Abraão e Ló tinham muitas posses. Tinham muitos bois, vacas, ovelhas, camelos e jumentos. Tinham também empregados para cuidar de tudo. Mas ao chegarem na terra prometida, Canaã era uma terra prometida, né, para eles. Ao chegarem na terra prometida, seus animais começaram a comer os pastos. Perceberam que não haveria pastagem suficiente para todo o gado. O que aconteceu? Acabou a comida. Na verdade, ó, vamos lá. Abraão e Ló tinham tanto gado que logo os empregados começaram a brigar entre si por causa dos poços de águas para ver quem daria água aos animais dos seus donos. Eles começaram a brigar porque tinha muitos animais para pouca água e pouco pasto. Caramba! Olha E só. olha que eles fizeram uma viagem longa e não tinha automóvel naquele tempo. Imagina carregar toda a mudança por quilômetros e quilômetros. Na verdade, eram tendas, né? Eles não tinham móveis. Certo dia, Abraão disse a Ló: Veja, este é um país bem grande. Que tal se nos separássemos? Será melhor se você e eu tivermos áreas separadas. Assim, teremos água e terra suficiente para cada um. Afinal, somos como irmãos. Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão. No entanto, Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher a terra que quisesse. Foi um ato nobre e generoso. Ló, então, pôde decidir. Olha que bacana. Deus já tinha prometido Canaã para Abraão. E aí, na hora que começou a briga lá por causa dos animais, da água, Abraão foi bom com Ló e falou para Ló escolher. Ele poderia ter escolhido, porque ele já sabia que a terra prometida era dele. Só que ele deixou Ló escolher, certo? Ele poderia ter ficado, vamos supor, com a melhor, que era a que Deus prometeu pra ele. Isso. Só que ele deu a oportunidade Deu para Ló. oportunidade para Ló. Isso. Porém, o coração de Ló não tinha tanta bondade quanto o de Abraão. Ele escolheu a melhor terra, perto do Rio Jordão, pois era bem regada e muito bonita. Ele foi esperto, né? Foi zoiudo. É. Os dois se despediram. Ló partiu para o Oriente e Abraão para o lado oposto. Abraão poderia ter brigado com Ló pelas terras, mas no fundo ele tinha certeza de que a promessa de Deus não falharia. Olha que coisa linda. Que maravilha, né? Abraão confiou em Deus até o fim, mesmo em dificuldade, mesmo ele tendo ficado com a outra parte sem poder escolher, mas mesmo assim ele confiou em E Deus. é isso que acontece quando a gente entrega as nossas vidas para Deus. Ele cuida e nos dá sempre uma solução para as dificuldades. Verdade. Abraão, assim, habitou a terra de Canaã, olha que lindo, e a terra prometida. Ló habitou as cidades da Campina até Sodoma. Abraão era grato a Deus e o louvava de coração. A guerra e a promessa de Deus. Está em Gênesis 14:15. Logo depois que Ló se estabeleceu nas Campinas, perto do Rio Jordão até a cidade de Sodoma, começou uma guerra. Ló e outras pessoas foram levadas como prisioneiras, mas alguém escapou e foi correndo contar a Abraão. Este, mais que depressa, saiu para resgatar o sobrinho. Olha que coisa bonita. Apesar de Ló ter feito o que fez com ele, de ter escolhido a terra melhor, foi embora com gado, mesmo assim Abraão teve o coração bondoso e foi ajudar Ló. Abraão e seus homens perseguiram os inimigos e os venceram, e conseguiram trazer Ló a salvo. Seus bens, seu povo também foram trazidos de volta para casa.
Além de tudo, Abraão ainda trouxe Ló novamente para casa. Olha só. Para perto dele. Para perto dele. Vamos lá. Os reis de Sodoma agradeceram a Abraão por trazer Ló de volta e ofereceram pão, vinho e riquezas. Haviam, porém, algo muito mais importante para Abraão e Sarai. Eles queriam ter filhos, mas Abraão tinha medo que os dois já fossem muito velhos para isso, porque eles já tinham bastante idade, né? Aí, quem confia em Deus nunca perde a esperança. Agar, a serva egípcia. Muito tempo se passou e Sarai não conseguia ter filhos. Apesar da promessa de Deus ter sido feita, ela ainda não havia engravidado. Papai, você lembra qual foi a promessa de Deus na vida de Abraão? Lembro. Que ele seria pai de multidões. E seria tão grande que não seria possível contar. Isso mesmo ele tendo idade, ele teria filhos, né? E seria uma multidão muito grande. Ainda bem que ele escolheu Abraão. E se escolhesse eu, onde eu ia pôr tudo isso de criança? Ainda bem que escolheu Abraão. Com isso, ficou confusa e começou a duvidar daquela promessa. Sarai ficou confusa, porque ela já tinha idade e ela não conseguia engravidar. Ela tinha uma empregada egípcia chamada Agar. Naquela época, era comum uma mulher que não pudesse ter filhos dar a empregada como segunda esposa. Se a empregada tivesse um filho com o patrão, ele seria seu herdeiro legítimo. Agar engravidou. Abraão continuava tendo Sarai como esposa. Ele amava muito as duas esposas e o filho também. Sarai maltratava muito Agar, pois tinha ciúmes de Abraão e de seu filho. Agar teve que fugir. O anjo do Senhor encontrou e disse: volte já para sua patroa, Deus vai proteger você. Agar fez exatamente como Deus disse. Deu à luz a um filho e chamou Ismael. Certo? Isso mesmo. Isso. O nome de Abraão e Sarai e a visita de 3 homens. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Muito legal essa história. Gênesis 17, 18. Depois do nascimento de Ismael, Deus voltou a falar com Abraão. Lembrou a ele a promessa que havia feito. Eu abençoarei a seu filho. Mas Abraão pensou que o Senhor estivesse falando de Ismael, que era o filho da empregada Agar. Então, novamente, Deus lhe afirmou que Sarai, que era sua esposa legítima, teria um filho dele e que o seu nome seria Isaque. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus disse assim: sou o Deus Todo-Poderoso, você será o pai de muitas nações. Por isso, seu nome será, de agora em diante, Abraão. Dos seus descendentes sairão reis e muitas nações. E todos terão a minha bênção por causa de você. Imagina. Essa foi a promessa de Deus, né, com ele. Imagina você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deve coisa ser uma maravilhosa, coisa muito né? linda, né? Eu espero que a gente tenha a bênção de Deus também. Também espero. Deus continuou conversando com ele. Mudarei o nome de Sarai para Sara, já que ela vai te dar um filho. Também a abençoarei grandiosamente, pois ela será a mãe de nações e reis. Certo dia, quando Abraão estava sentado tranquilamente à porta de sua tenda, viu 3 homens vindo em sua direção. Saiu correndo ao encontro deles para que se sentissem bem-vindos e logo os convidou para jantar. Abraão mandou que seus empregados trouxessem água para que lavassem os pés. Disse também a Sara: faça alguns bolos, temos visita. E continuou dando ordens aos empregados para que preparassem uma deliciosa vitela para os viajantes. Eles disseram a Abraão: no próximo ano, nesta época, Sara terá o seu filho. Abraão ficou surpreso. Como eles poderiam ter tanta certeza assim? E Sara também ouviu a conversa deles, pensou logo que estavam fazendo piadas com Abraão e começou a rir.
Aí lá da sala os homens perguntaram: por que Sara está rindo? Perguntou um dos homens. Para Deus não há nada impossível, nada mesmo. Deus tinha anunciado por meio daqueles homens que a sua promessa muito em breve se tornaria realidade. Abraão compreendeu a grandeza de Deus e o que iria acontecer. O próprio Senhor Deus havia falado com ele por meio daqueles viajantes. Olha que bonita história, né? O que vocês aprenderam dessa história? Conta um pouquinho. Que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Não importa o que aconteça. Verdade. Deus, ele faz muitas promessas. E quando os filhos dele são fiéis, mesmo na dificuldade ou na época boa, ele cumpre todas as promessas que ele fizer, né? E eu aprendi uma coisa muito importante também. Abraão e Sara receberam 3 homens na sua casa. E esses 3 homens eram, além de anjos, o próprio Deus indo visitá-los. Imagina que coisa maravilhosa. Cara, de repente legal, você né? recebe a visita de Deus à sua casa e Abraão e Sara ainda serviram um almoço ao nosso Serviram o Criador. melhor para ele, né? Então Deram você imagina... água para lavar os pés. Imagina, 2 eram anjos e o que tava conversando era Deus. Exatamente. Verdade. Pensa que Né? coisa linda. Já pensou? De repente a gente abre a porta. Imagina a sensação, que emoção que não deve ser. Nossa, seria muito bom. Muito né? bom. E cremos que em breve estaremos com ele, né? E isso vai ser maravilhoso para todos Na nós. verdade, todo ano nós está com ele. É verdade. Desde que nasceu. Alguma dúvida da história de Abraão? Destruir todas as minhas dúvidas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a história de hoje, tá bom? Tudo. Eu espero que vocês estejam curtindo os nossos vídeos. Compartilha. Mostra pra mamãe, pro papai, pro amiguinho, pro vizinho, pra vizinha, pra vovó. Mostra pra todo mundo, tá bom? Compartilhe. E se os Deus vídeos. quiser, logo em breve estaremos todos juntos na igreja, na escolinha, aprendendo cada vez mais, né? Né, Tio É Ju? verdade, eu tô com saudade. Eu também tô, gente. Beijo. E, Tchau. gente, não esqueçam, por último, os últimos avisos não é sobre a Bíblia, mas se inscrevam, isso ajuda a gente. Deixem um like, faz muito mais gente aprender o mesmo conteúdo que vocês estão aprendendo. Escuta esse menino, ele é bom. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau!